Marques é um novo diretor de marketing do São Paulo, ele já começará a trabalhar, ele já estava meio que se ambientando, e aí agora, a partir da próxima semana, ele vai começar de fato o seu período como diretor de marketing do São Paulo, e a ideia dele é fazer duas situações importantes. A primeira, o André vai se ambientar dentro do atual departamento de marketing para entender como é que estavam as conversas anteriores a Eduardo Toni, as ideias anteriores, a metodologia de trabalho. Ele quer entender todo esse cenário para ele entender o que ele pode dar continuidade ou melhorar daquilo que vinha sendo feito. O São Paulo, por exemplo, tem situações do name rights do estádio do Morumbi. A Mondelez não deve renovar este contrato e o São Paulo já vinha conversando com algumas empresas. Chegou a conversar com a BIC para ser Morumbic, mas a BIC não tinha condições de arcar com uma proposta. Chegou a conversar com a BID, com o Banco Inter, outros mercados também, e por exemplo com a XP Investimentos, que poderia abranger também outras negociações dentro do São Paulo. Então a ideia dele é ver o que hoje o São Paulo tem para também implementar outras situações que ele pretende. A ideia é de uma modernização do departamento de marketing do São Paulo, trazer um rosto novo, uma cara nova, não só trabalhar com a antiga filosofia do marketing do São Paulo, mas tentar também trazer algo mais inovador, algo mais que hoje o mercado de marketing, que foi um dos que mais cresceram no Brasil, tenha também essa modernidade dentro do São Paulo. O André, por mais que ele não tenha trabalhado com futebol, ele é alguém dessa área. Ele, por exemplo, participou de ações de TikTok e tudo. Então ele é alguém que tem uma visão encarada internamente como uma visão um pouco mais moderna. Então ele vai tentar atrelar essa modernidade com esse mercado do futebol e tentar trazer uma união bacana para o departamento de marketing do São Paulo. A ideia é ter novas ações, inclusive com ações com torcedores, não só fechar novos contratos e contratos vantajosos, mas também tentar de alguma forma trabalhar o marketing do São Paulo alinhado também com o departamento de comunicação para tentar também fazer algumas ações importantes perante o torcedor também. Como é que está a sua expectativa para o André Marques? Você acha que ele pode fazer um bom trabalho como diretor de marketing do São Paulo? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. O São Paulo está com dificuldades também para se livrar do zagueiro Arboleda. A gente já tinha contado um pouquinho sobre alguns bastidores, a gente vai trazer um pouco mais de detalhes perante a isso. A gente já tinha comunicado vocês que o São Paulo não queria reforçar um rival do futebol brasileiro, porque há um entendimento de que o Arboleda conseguirá performar dentro do cenário nacional. Então a ideia, e isso foi sugerido ao seu staff, que agora tem a missão de ir ao mercado em busca de mercados mais alternativos. E até chegou-se a ter uma sinalização interessante de clubes da MLS, clubes do México, clubes do Catar, porém até agora nada concreto. O staff do jogador acredita que o mercado brasileiro é o melhor por Arboleda neste momento, porque ele está valorizado, querendo ou não, no mercado. Todos os principais clubes sabem da capacidade do Arboleda dentro de campo. É lógico que o pacote Arboleda, todo o cenário, o extra-campo pode acabar sendo, no fim das contas, um pacote não tão vantajoso assim, mas em termos de campo e bola, clubes brasileiros sabem dessa qualidade do atleta. Só que o São Paulo não quer fazer esse tipo de negócio. Por quê? O São Paulo entende que para o mercado brasileiro, ninguém vai querer pagar para o São Paulo pela liberação do Arboleda, porque o Arboleda claramente está fora dos planos. Então, o São Paulo entende, poxa, como eu vou conseguir 6, 7, 8, 9, 10 milhões de reais com qualquer outro clube brasileiro? Porque todos os clubes, até mais de 10 clubes que chegaram ao São Paulo para ter interesse, ou chegaram através do staff, queriam ou empréstimo pagando parte dos salários, ou queriam uma liberação por parte do próprio staff do jogador. Ninguém se mostra disposto a pagar pelo Arboleda. Então, o São Paulo entende que também, se você fazer qualquer negócio que tenha uma composição de jogadores, os outros clubes também não vão querer. Vamos dar um exemplo. O São Paulo vai lá no clube B, chega e fala, eu quero esse jogador e oferta o Arboleda. O cara vai falar, pera, você quer um jogador que é meu banco, que ele pode ser útil para um jogador que você nem quer mais? Então por isso que o São Paulo está, além de tudo, além de não querer reforçar o rival e além também de você ter essa dificuldade no mercado interno, o São Paulo entende que
o mercado brasileiro para o Arboleda não seria mais vantajoso. E aí sinaliza isso para o staff mesmo contrariado tenta buscar, porque o staff quer a todo custo que o Arboleda volte a jogar, que ele tenha uma negociação, que ele consiga voltar a atuar como um atleta profissional, porque pelo menos por enquanto do São Paulo, mesmo em caso de não negociação, não se fala hoje de uma reintegração. Então, o staff tem trabalhado, tem buscado oportunidades fora do país. A que mais chegou ali a agradar o staff teria sido do Independiente Del Valle, só que o clube equatoriano não teria condições de arcar com o salário dele e também não teria condições de pagar uma quantia referente à sua transferência junto ao São Paulo. Então existem algumas dificuldades importantes nessa situação do Arboleda. Jogo para você. Você acha que ainda o Arboleda teria espaço dentro do São Paulo? Quero saber a sua opinião nos comentários. O São Paulo tem conversas avançadas para a contratação do atacante Vitor Sá. A gente vai trazer todos os detalhes dessa operação. O tricolor paulista já vem conversando com o staff do atleta há um bom tempo. O vídeo que sai sempre às 7 horas da manhã no nosso canal, eu contei para vocês que o Vitor Sá estava disposto a negociar com o São Paulo, que tinha um avanço e que as partes entendiam que o São Paulo estava caminhando de uma maneira positiva para esse poder de convencimento, que o que estava pegando agora seria só a parte financeira e o São Paulo estava buscando esses ajustes financeiros junto ao staff para poder de fato selar a negociação. Existe um otimismo muito grande de nos próximos dias o São Paulo fechar essa contratação. São Paulo oficializou uma proposta oficial, teve um sinal positivo do staff do jogador por um contrato de 3 anos e meio, lembrando que o Vitor Sá hoje ele tem 32 anos, então esse contrato do Vitor Sá teria duração pelo menos até 2029, o que poderia ser algo em torno ali dele chegar aos 35, 36 anos, e aí esse contrato até 2029, o São Paulo conseguiria colocar um salário que o São Paulo consiga pagar, e aí o São Paulo conseguiu convencer o staff através das luvas. Porque antes, o São Paulo poderia pegar esse valor das luvas e diluir em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. E aí, na visão do São Paulo, se você consegue diluir essas luvas por 3 anos e meio, você pega, entre aspas, a dívida da luva e coloca mais parcelas. Você faz pagamentos mensais um pouco maiores, mais esticados, o que no fim das contas, o valor final seria o mesmo, mas você consegue diluir por mais tempo. Então foi nessa jogada que o São Paulo conseguiu ali convencer o staff, convencer o Vitor Sá de conseguir pagar aquela quantia que eles estavam buscando. Então as negociações estão muito bem avançadas. Hoje o staff alega que no futebol brasileiro o Vitor Sá não tem conversa adiantada com nenhum outro clube que não seja o tricolor paulista e fora do país não há um interesse dele. O Krasnodar quer a sua renovação de contrato, ele não quer ficar no Krasnodar. E também existe uma equipe do futebol saudita que gostaria de investir na sua contratação, uma equipe da segunda divisão saudita, e pagar valores até maiores, só que o Vitor Sá está decidido que aos 32 anos, ele quer voltar para o Brasil, ele quer ter destaque em uma equipe de Série A, ele quer de fato vestir as cores do time, que é o mesmo time do seu pai. Você acha que é uma boa contratação a do Vitor Sá? Quero que você comente aí para eu saber também o que você pensa. Vamos debater aí sobre essa contratação que deve se caminhar nos próximos. São Paulo também está muito otimista para a contratação do Domingos Duarte. O São Paulo recebeu uma sinalização nesta quinta-feira de que o São Paulo hoje é a equipe que estaria mais próxima de sua contratação através do seu staff. A ideia do tricolor paulista seria fechar um contrato de 1 ano e meio a 2 anos e meio de contrato com o Domingos Duarte, também pagando luvas diluídas e fechando a contratação do zagueiro de 31 anos. O Botafogo, que seria o interessado, ficou bem atrás das conversas por conta da história do transferban. O Botafogo não tem conseguido ainda deixar as negociações muito avançadas, porque o foco está dobrado. Ao mesmo tempo que você precisa planejar a janela de transferência, você também precisa derrubar os transferbans. Então, o Botafogo não está 100% focado na busca de reforços e como o São Paulo, pelo menos na sua diretoria de futebol, está. E também o jogador, por mais que ele tenha algumas sondagens ali do futebol do exterior, futebol europeu inclusive, ele está disposto a ter esse desafio no futebol brasileiro. Eu tenho falado para vocês, eu tive uma conversa com o staff do jogador e foi me dado o exemplo do Pablo Mari, que era um zagueiro que tinha o mesmo nível ali do Duarte, até um pouquinho a menos, né, porque os dois eram dupla de zaga lá no Deportivo La Coruña na segunda divisão espanhola, e o Pablo Mari veio para o Flamengo e depois foi parar no Arsenal, e ainda passou por algumas equipes importantes da Europa, acabou não tendo uma evolução que se esperava, mas ele conseguiu dar esse salto. E o Duarte acredita que depois de 31 anos, ficando só numa média ali do futebol espanhol, que ele entende que no futebol brasileiro, atuando em um grande clube como o São Paulo, ele pode ter essa mudança de chave, de atuar em um clube de massa, um clube maior, um clube com mais pressão, querendo ou não, mesmo com o caos político, o São Paulo ainda é visto como um clube que disputa títulos e também pode, no futuro não muito distante, daqui a 1, 2 anos, ele possa ir para um mercado maior na Europa do que ele tem hoje. Então ele vê como esse salto importante. A ideia do staff do jogador é no fim dessa semana, ou no início da próxima semana, já decretar esse futuro, já querer avançar nas conversas. O São Paulo já deixou tudo
tudo muito bem claro, tudo bem esclarecido, um contrato do São Paulo de 1 ano e meio a 2 anos e meio, e aí esse também é o tempo de contrato que ainda precisa ser alinhado, mas os valores já foram apresentados para o staff, o jogador tem aprovação do técnico Dorival Júnior, só depende do Domingos Duarte mesmo dar o aceite final para fechar essa contratação, mas no São Paulo há um otimismo muito grande, fala-se em conversas avançadas, não tanto quanto o Vitor Sá, mas em conversas bem avançadas para a contratação do zagueiro de 31 anos. Você acha que é um bom reforço? Deixa aí nos comentários. Bom, planejamento do São Paulo para o zagueiro Isaac. Bora trazer alguns detalhes importantes referente a essa situação do zagueiro. É um zagueiro que vocês perguntam bastante, então a gente foi entender mais detalhes sobre o que o São Paulo planeja para esse zagueiro, por que ele ainda não está realmente 100% disponível para o elenco profissional. Primeiro, é importante trazer que o Isaac tem sondagens do futebol do exterior. O Strasbourg, que é comandado pelo mesmo grupo do Chelsea, é uma das equipes que mais observa e pega relatórios basicamente mensais sobre o atleta. Tentou também a contratação dele antes da renovação de contrato, chegou a oferecer 3 milhões de euros, o São Paulo recusou. Não está descartado uma nova investida no meio do ano, tá? Eles estão observando muito o mercado nacional, por exemplo, recentemente contrataram aí o Ângelo do próprio São Paulo. Então, o Strasbourg é uma equipe que tem acompanhado bem de perto essa evolução, essa situação do Isaac. Só que o próprio jogador também entende que neste momento o interessante é ir para o profissional do São Paulo, se consolidar, jogar algumas partidas para depois ir para o mercado maior dentro do futebol europeu, sendo um jogador um pouco mais pronto nesse quesito. Dentro do São Paulo hoje se fala de um Isaac que ainda não estaria pronto fisicamente para aguentar uma rotina dos profissionais, que ele ainda precisa, que ele, por exemplo, não aguentaria 90 minutos em alta intensidade, como o Osório, por exemplo, tem aguentado. E aí eu questionei, mas pô, fisicamente ali aparenta que o Isaac ele tem até mais físico do que o Osório. E aí, físico, por exemplo, não é resistência. Então o Isaac pode ser um atleta mais físico dentro de campo do que o próprio Osório. Só que o Osório tem mais resistência, tem mais força. Até essa pessoa com que eu conversei dentro do São Paulo para pegar um pouquinho mais sobre esse detalhe da parte física, me explicou. O Nestor, que por exemplo, em 2023, 2024, era um dos jogadores que mais parecia franzino, fraquinho, era um dos jogadores que tinha mais potencial de força, porque era um jogador que tinha um arranque forte, um bom chute, que aguentava trancos, mesmo com um biotipo um pouco mais franzino. Então, enfim, são essas questões ali que esses especialistas acompanham diariamente dentro do São Paulo, então acreditam que o Isaac ainda precisa passar por esse processo. E aí dentro do São Paulo, acredita-se que o Isaac estaria pronto nos próximos 6 meses. A ideia é, desses próximos 6 meses, ele continuar atuando no Sub-20 e alternar algumas semanas indo treinar na Barra Funda, outras semanas volta para treinar no Sub-20 e aí no ano que vem ele estaria já consolidado e estaria já como um atleta profissional. Até me deram um exemplo e é uma parte do departamento de futebol. O Tolói não batendo as metas, a gente trazendo um zagueiro e aí o Tolói acaba tendo um pouco menos de espaço e não bata as metas, a tendência seria de uma saída do Tolói e aí ao invés de ir no mercado buscar um outro zagueiro, você só iria compor com o Isaac. E aí o Isaac seria entre aspas, esse substituto do Tolói. Então, para os que perguntam sobre o Isaac, tá aqui uma informação bem apurada referente a toda essa situação do zagueiro do São Paulo. Você acha que eles estão certos nessas? Quero saber a sua opinião nos comentários. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Falando, mostrando para ele o que ele estava pensando sobre o futebol do Vitor Sá no São Paulo. E o Vitor Sá entende que ele chega para o São Paulo com condições de praticamente ser titular. O status do Vitor Sá que foi apresentado para ele é de que ele chega para ser titular do São Paulo. E isso, obviamente, também acaba animando o jogador. Daí as conversas avançaram nessa quinta-feira por um contrato de 3 anos e meio, com luvas no contrato e também ali com bônus, caso o São Paulo conquiste a classificação para a Libertadores. São Paulo também se apegou a alguns bônus ali para poder compor todo esse valor do Vitor Sá, que é um jogador valorizado, ganha lá em euro, lá na Rússia, ganha bem, então ele chegaria ali para ganhar um dos salários interessantes dentro do São Paulo, né? Não será um jogador barato, ficará ali próximo a 1 milhão, é um salário bem próximo, por exemplo, do Arthur, do Ferreirinha, do Calério, do Luciano, é um jogador que vai chegar com um salário realmente elevado. São Paulo vive nos últimos anos um dos seus piores momentos da história, né? Apesar disso, a temporada passada, que foi também uma das piores, tem algo ali para se comemorar, bem entre aspas, tá? Apesar de tudo que aconteceu, apanhando em campo, não ganhando nada, doando sua joia de Cotia, o São Paulo teve o 4º maior faturamento do futebol brasileiro, sendo dos poucos que teve superávit em 2025, né? O tricolor teve um faturamento de 1 bilhão, mais um pouco mais de 1 bilhão, né?
foi o recorde da história do clube. Esse valor representa um aumento de 47% em relação à receita do ano anterior, um superávit de 56 milhões e 900 mil reais no ano passado. Em termos de receita, o São Paulo fica atrás apenas do Flamengo, que foi quem mais arrecadou, Palmeiras e Botafogo. O tricolor está inclusive à frente do Corinthians, que por muito tempo era um dos maiores faturamentos do futebol brasileiro, né? Mas o rival sem cor faturou 971 milhões de reais, né? O que não é tão baixo também, mas estão atrás do Fluminense, que faturou um pouco mais de 1 bilhão e está atrás do São Paulo, mais à frente do Corinthians. A marca São Paulo Futebol Clube todo mundo sabe que é muito forte, né? Mas é uma pena que está nas mãos de incompetentes que afundaram o clube. A receita é muito alta, mas os gastos também estão na prática. O clube sempre fecha no vermelho. O clube arrecada muito, gasta muito com contratações e despesas desnecessárias e por isso vive essa crise financeira que parece não ter fim. E com todos os escândalos atuais, a tendência é que as receitas neste ano, nossa, cara, preocupe, viu? Pra dizer o Rui Costa. E recentemente o Cruzeiro demonstrou interesse no Wendel, né, lateral do São Paulo. Isso aconteceu após o pedido do técnico Arthur Jorge. Esperava-se que a Raposa viesse com força para contratar o Wendel, e até era essa a ideia inicial do clube mineiro, né? Contudo, houve uma reviravolta na situação do lateral no São Paulo. Com a chegada de Dorival Júnior, o Wendel, né, acabou ganhando mais espaço. Foi com o Dorival que o Wendel foi convocado para a seleção brasileira. O Wendel fez 2 bons jogos, né? Bons jogos pelo São Paulo, com o Dorival no comando, agradou bastante. Se outrora o atleta pensava em deixar o clube, ou via com bons olhos uma saída, agora isso mudou, né? Sabendo disso, o Cruzeiro já até busca no mercado um outro lateral lá na Argentina, fez até proposta oficial. O Grêmio também demonstrou interesse na contratação de Wendel, tá? Mas os gaúchos não devem avançar para a proposta, não. O Wendel voltou a se animar no São Paulo, né? Mesmo com o interesse do Cruzeiro, do Grêmio, né? O Wendel mudou de ideia, né? Agora com a volta de Dorival Júnior, ele tende a ficar no São Paulo. E o Dorival Júnior foi fundamental para que ele mudasse de ideia, né? O São Paulo estava animado com a possibilidade de venda do Wendel para o Cruzeiro, porque os valores animavam, né? Era quase 10 milhões de reais aí pela venda do Wendel, que veio a custo zero, entre aspas, né? Mas se animou muito mais nos últimos jogos porque viu o rendimento do Wendel crescer. O Wendel deve ganhar uma sequência aí como titular no segundo semestre. Se for bem, vai se valorizar ainda mais, né? Boa sorte ao lateral que, como eu digo, tem qualidade, mas até agora não rendeu. Entre Enzo Dias e o Wendel, quem que tem que ser titular no time do São Paulo, na sua opinião? Comente aqui abaixo que eu quero saber. E o William Gomes segue agitando o mercado lá na Europa. As gigantes do futebol europeu já demonstraram interesse em sua contratação. O Porto analisa com cautela as possibilidades de venda. Como eu sempre digo, o Porto é um time que sabe negociar os seus jogadores, né? Compra barato e vende bem caro. Veículos importantes lá do velho continente destacam ao menos 3 interessados em William Gomes: Arsenal, Atlético de Madrid e Manchester United. O Willian tem multa rescisória na casa dos 80 milhões de euros, 468 milhões de reais. Dizem que o Porto topa negociar o jogador por 60, 70 milhões de euros. O São Paulo está de olho nisso, porque ele tem 20% dos direitos econômicos do atleta, mais 3% pelo mecanismo solidário da FIFA, que beneficia o clube formador. É possível que o tricolor fature ali algo em torno dos 15 milhões de euros, mais ou menos, como a possível venda de William Gomes. Vai dar mais ou menos 88 milhões e 600 mil reais na cotação atual. Estou baseando ali nos valores aproximados que dizem que o Porto topa vender, né? 60, 70 milhões de euros. Talvez seja essa a grande arrecadação do São Paulo com vendas neste ano. Vale lembrar que o São Paulo tem uma meta de 180 milhões de reais em vendas nessa temporada, e até aqui não conseguiu faturar nem 20 milhões de reais, né? Então é uma situação que preocupa o São Paulo, mas uma venda do William Gomes pode alavancar essa questão e facilitar a vida da diretoria em relação à venda, né? São Paulo esfrega as mãos aí por uma venda de William Gomes, que deve acontecer na próxima janela de transferências, que nem abriu ainda, mas já está bem movimentada, tá começando a borbulhar, fi. E após o Outen Aires ser mantido em seu cargo da presidência do Conselho Deliberativo do São Paulo, Diego Fernandes desabafou em suas redes sociais. Ele mandou até uma carta aberta para o torcedor, mas além disso, ele deu entrevista
entrevista ali e fez postagens nas redes sociais. Além do desabafo numa entrevista que ele deu à Arquibancada Tricolor, o Diego deu no meio de conselheiros do clube. O Diego comentou em uma postagem do Caio Forjás, aquela que eu trouxe ontem para vocês, onde o Caio explica o porquê que seu grupo votou contra o afastamento de Outen Aires. E o Diego, que quer investir no São Paulo, quer arrumar investidores para o São Paulo, deu no meio sem dó, irmão. Não tapa na cara. Abre aspas. SAF com vocês nem pensar. Eu me lembro de como fui recebido por vocês, inclusive gente do seu grupo. Quando eu pedi sigilo na reunião, foram os primeiros a vazar ao Casares. Conseguiu o seu cargo? Você e seu grupo de conselheiros são uma vergonha para nós São Paulinos, fecha aspas. E de fato, o Diego tem total razão nessa fala, porque eu lembro bem de como ele foi tratado pelos conselheiros, né? Tem até um vídeo que viralizou do Diego Fernandes numa reunião, num encontro com conselheiros ali, acho que foi no Clube Paulistano, onde o Diego tá discursando e os conselheiros estão cagando pra ele, tá? Um mexendo no celular, o outro rindo, kkk pra lá, kkk, ninguém prestando atenção no cara, uma falta de respeito com uma pessoa que tá ali se apresentando pra vocês, né? Enfim, fora que vários conselheiros falavam que o Diego caiu de paraquedas, que não entendia de nada, que... Entendeu? Então o Diego foi muito maltratado por essa corja maldita, que foi essa corja maldita, essa raça imunda, esse bando de canalhas que afundaram, que colocaram o São Paulo onde São Paulo tá hoje, né? Bom, o Caio Forjás, que... Infelizmente, Caio, você faz parte aí dessa turma, né? Você tá lá, cara. Caio Forjás, que a gente tem um respeito muito grande, inclusive, tá? Mas ramelou demais. Ele respondeu ao comentário do Diego e disse o seguinte, não o do Diego, né? De uma página, foi do São Paulo, o blog do São Paulo, e ele disse o seguinte, abre aspas, postou e apagou. Já chamei no privado. Lamento o oportunismo. Fecha aspas. Também deu no meio do Diego, né? O Diego ainda revelou que algo que eu trouxe aqui nos últimos meses pra vocês, né, como informação. Eu falei aqui que o Casares e o Outen Aires ouviram da proposta, da ideia do Diego Fernandes e foram atrás de uma empresa que o Diego tinha sugerido e tal, né? Meio que traindo o Diego Fernandes, né? Algo que na cara que é a cara desses caras. Olha o relato do Diego Fernandes essa semana. Ontem, né, no Arquibancada Tricolor, ele disse o seguinte, abre aspas, tive uma reunião com o grupo do Outen. Foi uma frustração enorme. E logo após essa reunião, o Outen e o Casares foram em uma das instituições financeiras da qual eu tenho relacionamento e tentaram convencer a instituição que não precisava fazer nada junto comigo, que eles poderiam falar direto com a instituição. E eles já estavam enviesados para fazer o que o Casares sempre quis fazer. SAF com ele de CEO, fecha aspas, né? Eu trouxe essa informação na época, muitos não acreditaram, tá aí o próprio Diego Fernandes confirmando. Um clube com toda essa corja não merece ter investidores, não merece investimentos. O São Paulo precisa ser refundado, expulsar todos esses conselheiros, esses abutres que estão dentro do clube, afundando cada vez mais esse gigante do futebol nacional. O Conselho do São Paulo é o maior mal que assola o clube neste momento. Não é nem o Rui Costa, não é nem o Roger Machado, não é os jogadores, não, é o Conselho Deliberativo, que é podre, que é um sistema falido e tem que ser mudado urgentemente, porque senão o caminho do São Paulo, filho, e quando eu falei aqui, há 3, 4, 5 anos mais ou menos, eu falei aqui que o futuro do São Paulo era sombrio, me xingaram, falaram que eu estava exagerando, que eu estava fazendo tempestade em copo d'água, que não era bem assim, que eu estava querendo vender não sei o que, sei que lá, que queria assustar a torcida. Não, eu falei, faz 5, 6 anos mais ou menos que eu falei, o futuro do São Paulo é sombrio. Olha o que tá acontecendo agora, mas foi cantada a bola lá atrás, não só eu, mas vários dos colegas da mídia alternativa já cantavam a bola. A gente sabia que seria sombrio, mas que estaria do jeito que tá, é uma surpresa até pra nós que já sabíamos a situação. Aí, beleza? Vamos seguindo aqui agora, bora falar sobre saída. Rapaz, isso aqui é um caso curioso, né? Segundo o Alexander Vieira, o zagueiro Matheus Belém, esse mesmo que tá no São Paulo, você nem lembra dele, né? Matheus Belém não faz parte dos planos do São Paulo e pode ser negociado no meio do ano. São Paulo tá tão desesperado para negociar ele que o São Paulo aí não descarta pagar parte do salário do jogador para ele ser emprestado aí até o final do ano, que é quando acaba o contrato dele aí
com o São Paulo. Esse caso do Matheus Belém é um negócio assim que, cara, olha, eu vou te falar, só dá para entender quem tá lá dentro, porque para quem não lembra, não vou lembrar agora qual ano foi, mas para quem não lembra, quando ele estava acabando o contrato com o São Paulo, tinha informação já que não ia renovar, ia sair, já é certeza, acabou. Do nada renovou o contrato. Acho que na última semana, nos últimos dias de contrato com o São Paulo, ele renovou, né? Depois foi emprestado aí para Chapecoense. Rapaz, ele nem jogou na Chapecoense e voltou para o São Paulo. Nem jogou na Chapecoense. Ele foi emprestado e voltou sem jogar para o time que ele foi emprestado. Nunca tinha visto isso, né? Depois foi para outro time, se não me engano, foi o Coimbra, se não tem nada, acho que é esse o nome do time, né? É um time mais modesto, de menor expressão. Também não deu certo, voltou. Né? Bateu, voltou. Treina separado aí, tá? Teve até um tempo atrás, acho que não sei se foi o Roger Machado, que botou ele para treinar com o time principal do São Paulo, né? Integrando ele aí ao elenco. E tá aí, né? Renovou o contrato, foi emprestado, não deu certo nem o time, tá aí. Né? Um negócio bem bizarro aí o que aconteceu com o Matheus Belém. Cara, vou falar uma coisa pra vocês. Deve ter algum motivo aí muito bizarro pra ele não jogar, pra ele não treinar, né? Tipo assim, ou ele deve ser realmente o pior jogador da história do São Paulo, porque outra explicação não tem. Outra explicação não tem. Entendeu? É bem bizarro o que acontece com esse garoto. Bem bizarro mesmo. Tipo assim, tudo em volta dele é bem bizarro, né? Tipo assim, o cara treina separado, é emprestado, não joga, volta. Cara, é um negócio, assim, acho que só dá para explicar quem tá lá dentro mesmo no dia a dia para explicar, porque fora isso, não dá para entender o que acontece com o Matheus Belém, né? Bizarro. Enfim, vamos seguindo aqui. Bora falar sobre Vitor Sá, minha rapaziada. Vamos lá, porque já tem muita gente pé da vida aí, porque o São Paulo ofereceu um contrato aí bem gordo pro Vitor Sá. Coloca gordo nisso, viu? Pode colocar gordo nisso aí, tá bom? Vamos lá, temos alguns detalhes aqui. Quem trouxe informação foi o André Hernan, tá? Olha aí. Vitor Sá balança com oferta do São Paulo e dá aval para negócio ser fechado, tá? André Hernan. São Paulo caminha para fechar a contratação de Vitor Sá, que está de saída do Krasnodar, da Rússia, com quem decidiu não renovar o seu contrato, segundo apurou a ESPN. O atacante brasileiro balançou com a oferta do São Paulo, no vínculo válido aí até dezembro de 2029, e já deu aval para que o negócio seja concretizado. No primeiro momento, o jogador vai receber cerca de R$700 mil por mês, além de um prêmio de assinatura de R$2,3 milhões de luvas, que vai ser aí diluída, né, no contrato, parcelado aí ao longo do contrato. Há também bonificações por objetivos cumpridos, como, por exemplo, a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores de 2027. Né? Então,